Eu me chamo, mais uma vez, Pedro Vitalino, sou pastor da Igreja Presbiteriana em Jaboticabal, a primeira Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. É uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, podendo ter este momento de união da Igreja do Senhor, poder rever alguns irmãos que já caminhamos no presbitério. Hoje, com o desmembramento do presbitério, eu estou agora no presbitério de Barretos, não mais de Araraquara, mas é sempre uma alegria. Quero aqui agradecer o conselho, quero agradecer também, não está presente, mas o reverendo Everton, que externou aí o convite, e eu espero ser uma bênção aqui na vida dos irmãos. Espero que possamos sair nesta manhã encorajados e desafiados. Meu desejo é esse, não só sendo ouvintes, mas encorajados a trabalhar, a servir na obra do Senhor. Eu trouxe uma pequena reflexão para nós, e nada é por um acaso. O presbítero Mauro trouxe uma palavra sobre a igreja, que esta igreja está fundamentada, firmada no Senhor, e esta igreja tem uma missão. Talvez esse seja um dos assuntos que você já escutou muitas e muitas vezes. Mas é tão bom parar e refletir sobre a nossa missão, sobre a nossa caminhada. E eu quero ler com os irmãos, já está projetado aqui, Mateus capítulo 28, para a nossa reflexão nesta manhã, versos 19 e 20, o texto bem conhecido, e também um outro texto bem conhecido, Mateus 22, 37 a 40. Primeiro, Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Vamos ler juntos, meus irmãos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos abrir lá em Mateus 22. Versículo 37 até o versículo 40, e se você puder me acompanhar, vamos ainda uma só voz ler esses versos. Mateus 22, 37 a 40. Vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez. Nós já oramos pedindo que o Senhor nos abençoe e nós queremos reafirmar isso. Vamos orar. Pai, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom poder, nesta manhã, se reunir aqui para aprender, para ouvir o recado do Senhor, e suplicamos, nós já fizemos isso, e mais uma vez reafirmamos que o Senhor, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações. Leva cativo o nosso pensamento, ajuda-nos, ó Deus, a absorver o máximo da Tua Palavra, e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Pai, obrigado por este tempo tão oportuno de estar na Tua casa. Obrigado por esta igreja. Obrigado, ó Pai, por este mês em que esta igreja completa 1 ano de organização. Até aqui, a bondosa mão do Senhor tem conduzido o Teu povo, e cremos pela fé que assim o será por toda a nossa vida. Pai, suplicamos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, antes de entrarmos propriamente no nosso estudo aqui nessa noite, ou manhã, você vai me ouvir dar esses gafes direto, não tem jeito. Uma das coisas que eu tenho falado e tenho pensado muito sobre isso ao longo do meu ministério, pelo menos duas questões, dentre outros pensamentos. Uma delas é que nós temos a tendência de nos acostumar com alguns versículos que gostamos tanto e às vezes não refletimos a seriedade dele. Um exemplo: o Senhor é o meu pastor
nada me faltará. E nós acostumamos, às vezes, quando alguém faz uma gincana na igreja, eu falo, olha, agora vai ter que falar um versículo, talvez esse seja um dos primeiros que nós falamos, ou então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E outros textos, como esses dois textos que nós lemos. E não refletimos sobre a seriedade. Há uma tendência, e não há nenhum demérito nisso, não há nenhum problema em si. O problema é nos acostumarmos com a palavra de Deus e não darmos o devido valor. Mas há um problema que, se não prestarmos atenção, nós nos acostumamos com versículos que são tão importantes e não refletimos sobre a seriedade deles na nossa caminhada, na nossa vida. E um outro pensamento que eu tenho falado muito lá na igreja e tenho pensado seriamente, a gente vai ficando mais velho, vai sendo mais criterioso ao longo da nossa caminhada, isso é natural. E um pensamento é o seguinte, a igreja ela precisa começar a entender que ela não está aqui nessa terra como uma comunidade terapêutica. E eu não tenho nenhuma dificuldade com a comunidade terapêutica, com o apoio, no sentido de que a palavra de Deus traz restauração para vidas que estão enfrentando problemas do cotidiano, como ansiedade, depressão e outros males. Eu não tenho problema, eu creio que a palavra de Deus traz isso, alimento para a alma. Porém, em toda a Escritura, a igreja é convocada por uma batalha, por uma guerra. O apóstolo Paulo termina a carta aos Efésios não apontando para agora vamos curtir a vida, mas ele aponta para uma batalha que está aí. E falar de missão da igreja não é pensar meramente em uma comunidade que vem aqui amaciar o nosso interior e eu posso levar a minha vida lá fora de qualquer maneira. Não. Nós somos convocados, uma vez salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. A Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. A palavra do nosso Deus nos mostra que nós estamos em meio a uma batalha. A palavra de Deus nos mostra que o mundo vai nos odiar, vai nos perseguir. E aí nós vamos parar, nós vamos desistir. O presbítero Mauro trouxe para nós, no início da reflexão, e trouxe a nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muitas e muitas vezes a igreja está sofrendo ataques terríveis. E não coloquei aqui no nosso estudo dessa manhã, mas acompanhando o que está acontecendo naquele cenário entre Israel, o grupo terrorista Hamas e aquele movimento todo, eu tenho acompanhado alguns desdobramentos aqui no Brasil e em outras partes, e muitas pessoas estão agora se voltando contra a igreja evangélica. Eu não sei se você viu isso, porque a igreja está hasteando a bandeira em dizer, oremos por Israel. Esses evangélicos, e o povo palestino, sim, oremos pelo povo palestino, oremos pelas nações. Mas sempre há um ataque contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós enfrentamos problemas externos e nós enfrentamos problemas internos nas nossas igrejas. É natural. Nós temos que entender, quando você cria a consciência, não estou dizendo para você encontrar o diabo em tudo quanto é esquina, não. O reverendo Augusto Nicodemos fala que, num livro dele sobre batalha espiritual, tem gente que acha o diabo até dentro da torradeira. O carro acabou a gasolina, foi o diabo que quer me impedir para a igreja. Não, foi você que não pôs a gasolina. Furou o pneu, não foi o diabo. Era um prego que estava ali. Então, não estou dizendo isso. Eu só quero dizer aos irmãos, tenha uma visão de batalha, de uma guerra que já foi vencida. Amém? Eu creio nisso. Jesus Cristo já venceu. Mas o mundo ainda jaz, aguardando, gemendo. É isso que Paulo diz em Romanos, aguarda a sua restauração. E nesse tempo nós vamos lutar, batalhar até o fim da nossa jornada. Meus amados irmãos, eu quero começar nossa reflexão nessa manhã
Deixa eu pegar minha colinha aqui. Já me passaram aqui até 12:40, é isso? Eu prometo não passar muito do horário, mas eu não posso cumprir minhas promessas assim. Eu me empolgo, eu vou embora, mas eu prometo que eu vou tentar, no máximo, até o horário aí, cumprir aquilo proposto para nós. Meus amados, eu quero começar com uma pequena ilustração. Lá na Inglaterra, há uma história, não sei se talvez você já escutou essa história, já deve ter ouvido falar. Um dono de uma pequena mercearia na Inglaterra, ele decidiu proibir os clientes de entrar na sua loja. Ontem minha esposa disse que essa cliente aqui parecia, não sei se vai dar para ver também, a rainha da Inglaterra. Não sei se eu peguei essa foto aleatória e foi numa mercearia na Inglaterra, porque senão depois aí vai achar que, não, falar da Inglaterra e pôr uma mercearia daqui não dá. Não coloquei esse típico antigo aí da Inglaterra. Bom, e aí o dono da mercearia decidiu proibir os clientes de entrar. Primeiro, ele começou colocando algumas leis, algumas regras, e eu acho boas algumas das leis. Por exemplo, proibido fumar. Não poderia entrar fumando. Ok, ótimo. Depois ele colocou lá, proibido linguagem vulgar. Ótimo. As pessoas não poderiam falar palavrão dentro do seu estabelecimento. Depois ele proibiu entrar com os animais, com cachorro. Ok. Mas daqui a pouco, não satisfeito, este homem começou a proibir. Proibiu entrar com crianças. Proibiu entrar com carrinho de bebê. Depois ele colocou, é proibido isso ou aquilo, proibido olhar feio ou alguma coisa. Começou a achar um monte de regras. No final das contas, o que este homem fez foi colocar uma grade. Eu sei que essa não é a melhor grade aí, foi a única que eu achei. E colocaram uma grade. E por uma pequena abertura, os clientes olhavam ali, escolhiam o produto do lado de fora, faziam o pedido e este homem entregava o produto, entregava ali o pedido. Sabe, meus irmãos, embora essa história seja ridícula, embora essa história seja um tanto quanto boba, é assim que muitas e muitas igrejas estão perdendo de vista a sua missão. Fechando suas portas e criando uma vitrine para que as pessoas passem na rua e talvez com uma grande placa dizendo só pode entrar aqui dentro pessoas perfeitas. Sabe qual é o problema? É que nós vamos ter que sair. Porque eu acredito fielmente que, tirando eu, não há ninguém aqui que seja perfeito. O principal sou eu, imperfeito, pecador, frágil. Porém, meus irmãos, uma das coisas que eu destaco para nós é o seguinte: é fácil para uma igreja perder de vista a sua, ou trazendo para nós, a nossa missão. Se não tomarem cuidado, as igrejas começarão a acumular vários programas, muitos dos quais eram legítimos quando começaram. Mas, com o tempo, aqueles que dirigem os programas esquecem a missão da igreja e desviam-se do rumo. Sabe, eu não tenho, pelo contrário, eu acho que tem que ter programação na igreja para jovens, para adolescentes, para crianças, para adultos. Acho que tem para casais, temos que fazer. O problema é quando uma igreja ela é meramente pragmática. Quando ela funciona meramente por programas ou programações, perdendo de vista a sua missão. E nesse sentido, tudo o que é feito voltado para si. Voltado para aquela comunidade, aquela igreja fechada em si. Eu lembro, no ano 2002, mais ou menos, nós fomos visitar uma igreja, dita igreja evangélica, e foi eu, minha esposa e a minha sogra, lá em São Paulo, e era um culto de jovens, se eu não me engano, e daqui a pouco as cadeiras foram arrastadas, tiraram as cadeiras, baixou a luz. Não estou acostumado com esse negócio, sou presbiteriano raiz. E aí um pisca-pisca. E
Se eu não me engano, acho que foi quase 1h30 de música e 5 minutos de palavra. Acho que nem isso. E nós saímos de lá com isso em mente. Hoje a igreja sabe muito de música, nunca se cantou tanto, o reverendo Augusto fala sobre isso, e nunca se revelou tanto um analfabetismo bíblico tão grande no seio da igreja. Sabe, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos o foco, a missão, para não nos desviarmos em meio aos atrativos. Eu não sou contra, eu canto, minha esposa é regente, nós gostamos tanto de música, mas não é a música que edifica, ainda que ela é um instrumento. É a palavra que edifica a igreja, que fortalece o povo. É a palavra que converte os corações. Um outro exemplo que eu vejo em torno disso, há pouco tempo levei cada dia, uma empresa da cidade lá em Jaboticabal, levei uma palavra, uma jovem disse, olha, eu sou evangélica, mas eu não vou mais à igreja. Achei estranho. E ela disse, não, mas todo dia Deus fala comigo, eu vou lá. Às vezes quando eu estou atormentada assim, eu ligo o rádio, eu ouço um louvor e meu coração fica leve. Sabe, na fala de muitos dessa jovem e de muitos por aí, nós percebemos a falta do senso da missão. Imagine um soldado no meio de uma batalha, e tristemente usar um exemplo como esse no contexto que estamos vivenciando, no cenário externo, mas no meio de uma batalha, imagine um soldado que, ao invés de ouvir a instrução do seu comandante e seguir a caminhada, ele decide amaciar um pouco aquele momento, curtindo aquele momento, e ignora as instruções do seu comandante. Eu já posso dizer para você, fracasso. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer abertamente, há muitas igrejas no Brasil e no mundo afora que visualmente são exemplo de sucesso aos homens, mas diante dos olhos do Senhor Jesus são igrejas fracassadas. E quando eu falo isso, eu não estou olhando isso fora da palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, o Senhor, com seu olhar perscrutador, com olhar crítico e analítico de elogiar e também falar das dificuldades, fala de igrejas que eram tão poderosas externamente, mas eram pobres. Meus irmãos, nós estamos aí hoje, nesse mês, melhor dizendo, de outubro, celebrando um ano de organização. Podemos olhar e ficar vendo algumas coisas que poderiam ter dado certo e não deu, ou sonhos que ainda não foram realizados, ou podemos olhar e dizer, temos uma missão, vamos caminhar. E a pergunta que nós devemos começar então é, qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a missão da igreja? Talvez você já ouviu várias vezes pregações nesse texto de Mateus capítulo 28, ou capítulo 22, e eu quero, para a nossa reflexão, nessa manhã, trazer uma proposta, à luz da Sagrada Escritura, a pensarmos dentre muitas ações que a igreja tem que fazer, qual é a missão da igreja? E quando eu falo igreja, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da nossa caminhada como igreja. Não é a missão do pastor, não é a missão do conselho, não é a missão da junta diaconal, da liderança da igreja. É a missão de cada um de nós. E quando nós criamos isso em mente, desde uma criança que saiu agora para ouvir a palavra de Deus, um adolescente, um jovem, até o mais experiente na igreja, talvez nós não vamos fazer sucesso lá fora. Mas nós vamos ser uma igreja fiel e agradar o Senhor dela. Talvez nós não vamos ter 5.000 membros. E eu vou falar a verdade. Às vezes na igreja eu brinco, eu falo assim, eu não sou hipócrita de dizer que eu não quero uma igreja lotada. Temos 300.000 pessoas. Vai dar trabalho. Se 100 dá trabalho, imagine 1.000. Mas eu quero. Porque eu creio que a minha igreja, assim como a igreja do Senhor, aqui espalhada pelo mundo afora, tem sido uma igreja fiel pregando a palavra. Então são 1.000 pessoas, ou 100, ou 10 que estarão ouvindo.
a pregação genuína da Escritura. O problema é o contrário, ter uma igreja lotada de gente que não está servindo, não está entendendo qual é a sua missão. Por isso é necessário, nesta manhã, cada um de nós responder a si mesmo, sem titubear, qual é a minha missão? Por que eu existo? Por que eu faço parte dessa igreja? O que o Senhor espera de mim? Porque hoje vai terminar à noite, se Deus quiser, o culto, e amanhã cada um vai ter que estar na sua jornada, na sua caminhada. Se a missão, ela só fica no domingo? Meus irmãos, eu fiz uma proposta aqui para nós, dentro do texto de Mateus 28, também 22, dizendo o seguinte: a missão da igreja é glorificar a Deus, proclamando o evangelho aos perdidos e fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que fazem discípulos semelhantes a Cristo. A missão da igreja é glorificar a Deus, proclamando o evangelho aos perdidos e fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que fazem discípulos semelhantes a Cristo. Eu sei que parece extenso aí essa proposição, mas depois você vai entender que isso vai ficar muito claro para nós ao longo da nossa caminhada, da nossa exposição nessa manhã. Assim, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que Deus, Ele tem algo e Ele espera algo da sua igreja. Às vezes eu paro, eu penso e até compartilho algumas coisas com a minha esposa ou com os amigos mais próximos. Olha, se Deus quisesse usar anjos para servir na sua obra aqui na terra, Ele usaria. Ele usaria. Mas Deus chamou pessoas. Me chamou. Eu. Male, sem falar direito português. Nós vai, nós vem. E Deus me usa. Deus usa você. Deus usa uma criança. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Que bênção! Que bênção! Que preciosidade é a igreja! Tem muita gente que tem descartado isso, acha que é melhor adotar modelos para crescimento da igreja, menosprezando a palavra. Não estou dizendo que todo modelo é ruim, mas se ele é um modelo que não está firmado na palavra de Deus, jogue fora. Jogue fora. Porque nós não precisamos de mais alguma coisa. É só a Escritura, é só a Escritura. É somente Cristo. Meus irmãos, Dr. Packer, no livro Teologia Concisa, caminhando nesse pensamento que eu trouxe para nós, da missão da igreja, ele diz o seguinte, abre aspas, a tarefa da igreja é tornar o reino invisível visível através da vida cristã fiel e do testemunho, fecha aspas. É trazer aquilo que é invisível aos olhos das outras pessoas, tornar visível. Você já parou para pensar quantas e quantas vezes a palavra de Deus usa alguns adjetivos voltados para a nossa vida ou para as nossas ações, como nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos a carta viva, nós somos o bom perfume de Cristo. O que mais? Nós somos embaixadores. Pedro vai dizer, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí ele fala o propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí sabe o que acontece? Nós pegamos tudo isso, e quando eu falo nós, eu estou dizendo no comum, e muita gente pega tudo isso e diz o seguinte, a igreja tem que ser mais e mais parecida com o mundo. Para ser aceitável, nós precisamos romper com algumas coisas, porque a igreja precisa se atualizar. Talvez você ouviu isso há pouco tempo. Precisa dar uma melhorada, é atualizada na Bíblia. Porque senão ninguém vai vir para a igreja. Meus irmãos, nós estamos indo na contramão do que a Escritura exige de cada um de nós. Eu gosto dessa definição do Packer, porque ele sintetiza algo que às vezes nós não pensamos. Tornar visível um reino que não é perceptível natural, ou naturalmente àqueles que estão nas trevas.
Aqueles que não estão nem aí. Um outro livro que acho que vale muito a pena destacar também, se você não leu, leia esse livro, é do Kevin DeWong e o Greg Gilbert, Qual é a missão da igreja? E ele diz o seguinte, abre aspas, a missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, declarando o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito e reunindo esses discípulos em igrejas para que possam adorar e obedecer a Jesus Cristo, agora e na eternidade, para a glória de Deus Pai. Minha igreja, a igreja que eu sirvo lá em Jaboticabal, ela tem vai completar agora em 2025, 100 anos de existência na cidade. Organização 50 a 60 anos, mais ou menos. Uma igreja média, tem uma congregação na cidade de Monte Alto, tinha uma congregação, agora é a igreja em Monte Alto, tem uma congregação na cidade de Pitangueiras, e de um tempo para cá eu tenho batido numa tecla, falado para o conselho, é pouco. Sabe, dentro dessa definição desse livro, qual a missão da igreja, um detalhe que me salta aos olhos do que eu trouxe aqui é isso. A igreja, ela deve se reunir em discípulos em igrejas. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, olha, tem duas coisas que tem ao monte numa cidade. A primeira delas é bar. A segunda, igreja. Não sei se você já ouviu falar disso. O problema é, por que se tem bastante e tem muita igreja por aí, nós não vemos mudanças? Temos um problema. De fato, um bar é terrível, né? Infelizmente não agrega nada. Me perdoe se alguém aqui tem um bar, né? Espero que mude aí de negócio, eu não conheço a vida de ninguém, mas não agrega no sentido de estar alimentando vícios e uma vida terrível. Tem muitos que vivem mais num bar do que numa igreja. Ou numa casa, perdão. Não devia estar nem na igreja, é em casa, cuidando da família também. Mas o ponto é, nós não podemos simplesmente olhar para um bar, uma lanchonete não, mas um bar em si, e dizer, não presta. A pergunta que nós temos que olhar é para o nosso quintal e dizer assim, e a igreja, por que ela não está fazendo diferença? E eu arrisco aqui, meus irmãos, não estou reinventando a roda, apenas olhando para a Escritura, ela não faz a diferença porque ela se perdeu, ao longo da sua caminhada, ela perdeu o sentido de missão. Nós crescemos e estamos caminhando pensando o seguinte, eu tenho que cumprir um tempo aqui na terra, eu já fui salvo pelo Senhor Jesus, depois eu vou embora daqui, Jesus vai me salvar e pronto. Acabou, mas não é isso. Hoje você faz parte de uma história de redenção. É gostoso ler a Bíblia e abrir a palavra e olhar para trás e ver Davi, ver Débora, ver tantos e tantos homens e tantas mulheres que serviram no Antigo, no Novo Testamento, os apóstolos, as mulheres ali servindo. Ok, a história passou. O que tem de diferença entre nós? Eles não tinham internet naquela época. Nós temos. Eles não tinham o conforto que nós temos. Eles não tinham a tecnologia, nós temos. A pergunta é, o que nós estamos fazendo? Parece uma brincadeira falar eles não tinham internet, mas não é brincadeira. É só para mostrar o que nós temos em nossas mãos, como igreja. A missão da igreja. E por isso, meus irmãos, eu quero pensar, caminhando aqui no nosso estudo, dentro dessa proposição que eu fiz aqui, em 3 focos no texto que nós lemos. Primeiro, um foco ascendente, um foco que não olha aqui, ele olha para o alto, que é glorificar e amar a Deus. Segundo foco é um foco interior. Amem uns aos outros, o cuidado que nós devemos ter. Não é um foco interior olhando para mim, mas um foco interior olhando para o corpo de Cristo. E terceiro foco exterior, ou externo, que é trazer outros, é proclamar o Evangelho.
Então, diante disso, nós vamos trabalhar um pouco aqui no nosso texto. Depois, se alguém quiser fazer perguntas, eu vou abrir para perguntas ou algum comentário. Tá bem que eu vou passar rapidamente, não vou me delongar tanto, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Em primeiro lugar, a missão da igreja é glorificar a Deus, proclamando o Evangelho aos perdidos. Proclamando o Evangelho aos perdidos. Meus irmãos, glorificar a Deus é exaltá-lo ou fazê-lo parecer bem como ele é, ou seja, é exaltar aquilo que ele é, seus atributos, suas características. É interessante porque o apóstolo Pedro define isso dizendo, vocês são raça eleita, o texto que eu citei, a fim de proclamardes o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas. Não é anunciar um Deus coitadinho que está implorando, por favor, me aceite. É falar que a sua vida não tem sentido se não estiver nele, que é único, que é o Senhor. Sabe, meus irmãos, é interessante porque muitas pessoas não têm pensado nessa questão, no Evangelho, em anunciar e glorificar a Deus através do Evangelho. Veja, o Evangelho está no cerne da glorificação de Deus, porque o fato de Deus enviar o seu Filho para pagar a pena dos pecadores, para que ele possa oferecer o perdão dos pecados e a vida eterna como um dom gratuito a todos os que creem, exalta o amor de Deus. Uma das coisas que nós não pensamos, às vezes só afirmamos, é que falar que Deus é amor, não é falar que Deus é amor porque Ele aceita tudo. Porque na maioria das vezes se tem pensado nisso. Mas vocês são muito intolerantes, Deus é amor. Pelo contrário. É falar que Ele salva. E não permite que pecadores fiquem no estado em que estão, padecendo no inferno. Sabe, meus irmãos, nós precisamos lembrar sempre disso. Nós precisamos lembrar da graça, da santidade, da justiça de Deus e da maneira como Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. Tem 2 textos que eu gostaria de compartilhar aqui. Tem muitos textos, mas eu transcrevi só esses 2. Depois eu vou fazer citação deles. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Para a gente não dormir, vamos ler juntos? Consegue ler aqui? Vamos ler? Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Me perdoe, só não citei, eu estou lendo na NVT, a nova versão transformadora está um pouquinho, talvez, diferente da sua Bíblia. Um outro texto, vamos ler juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós poderíamos citar vários e vários outros textos. Por exemplo, Lucas, capítulo 24, verso 46 e 48, diz assim: e lhes disse, assim está escrito que o Cristo sofreria e ressuscitaria dos mortos ao 3º dia, e que o arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Um outro texto, João 20, 21, então Jesus lhes disse novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Atos 1:8. Sem olhar na Bíblia. E sem eu olhar aqui. O que diz lá? Eu só dei uma olhadinha. Só. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até Araraquara. Você sabia que até os confins da terra é aqui?
Não, não é porque eu vim de Jaboticabal. Geralmente eu falo que é lá em Jaboticabal. É onde nós estamos. Porque nós somos esses enviados da parte do Senhor. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos esse poder. Meus amados irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Sabe, quando nós olhamos tanto os textos no Evangelho, quanto outros textos das cartas, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreve, ele sempre convoca a igreja a proclamar o Evangelho aos perdidos. O problema que nós encontramos é a falta do senso de que as pessoas estão perdidas. Sabe, eu creio que nós precisamos resgatar este senso urgente de levar uma palavra que transforme vidas. Eu acredito fielmente que o Espírito Santo age, mas às vezes nós nos esquecemos, às vezes a gente acha que a igreja ela tem mais um papel social, e ela tem sim um papel social. Acho que adianta alguém, vou falar bem na minha linguagem, que minha família é nordestina, que adianta estar com um bucho cheio e um coração vazio, longe de Cristo, e padecer eternamente no inferno. Sabe, o apóstolo Paulo, alguns textos que eu quero recordar, ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 2:2, mas depois de já termos sofrido e sido maltratados em Filipos, como vocês sabem, tivemos a ousadia em nosso Deus de falar-vos o Evangelho de Deus em meio a muita oposição. 1 Tessalonicenses 2:8 diz, tendo tanto carinho por vocês, tivemos o prazer de transmitir a você, não apenas o Evangelho de Deus, mas também nossas próprias vidas, porque você se tornou muito querido para nós. 1 Tessalonicenses 2:9 ele diz, pois vocês se lembram, irmãos, de que o nosso trabalho e dificuldades, como trabalhando noite e dia, não se tornou um fardo para nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. O que nós aprendemos com tantos textos que falam sobre isso? O que nós aprendemos com tantos textos que convoca a igreja a proclamar o Evangelho? Eu quero trazer 3 observações aqui sobre a missão da igreja de proclamar o Evangelho. A primeira delas, glorificamos a Deus proclamando o seu Evangelho com clareza verbal. Sabe, meus irmãos, num pedido de oração, um tanto quanto surpreendente, no final do ministério do apóstolo Paulo, lá em Colossenses 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, orando ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, para que possamos falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu possa deixar claro o modo como devo falar. Em Efésios capítulo 6, versículo 19 a 20, escrito na mesma época, Paulo pede, e ele pede para que orem, para que ele seja ousado na proclamação do Evangelho. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que nós vemos é que nosso adversário, Satanás, ou um dos nossos adversários, ele sempre quer turvar as águas cristalinas do Evangelho. Ele quer confundir a igreja. Ele quer que a mensagem da proclamação do Evangelho seja proclamada entre muitas mensagens, um tanto quanto adocicadas, um tanto quanto distante daquilo que é a realidade. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a Escritura, por exemplo, no que se trata do Evangelho na carta que Paulo escreve aos Gálatas, é interessante porque os judaizantes acreditavam que nós somos salvos pela graça através da fé em Cristo. Mas eles acrescentam um pequeno acréscimo ali, que alguns podem até dizer, isso é uma besteirinha. Eles acrescentam, meus irmãos, que é necessário ali se circuncidar e cumprir regras e cerimônias judaicas. É só um detalhezinho. Não é um detalhezinho. Nós devemos entender que temos que ter clareza na exposição do Evangelho. É Jesus e mais nada. Paulo, ele rotulou fortemente este Evangelho dos judaizantes daquela época como um evangelho falso.
vindo de falsos mestres, está lá em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. E todo o Novo Testamento nós vemos isso. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse, que eu acabei de citar, quando nós vemos muitas igrejas que estavam ali infectadas por esse acréscimo na proclamação do Evangelho. Na igreja primitiva, o gnosticismo, que era uma filosofia crescente ali, gostaria de acrescentar, ou estava acrescentando um pouquinho, uma pitada, a pureza do Evangelho. E os apóstolos combatendo fortemente. Se olharmos ao longo da história, nós estamos no mês de outubro, mas até antes mesmo dos reformadores, os pré-reformadores, lutaram pela pureza do Evangelho. Os reformadores lutaram pela pureza do Evangelho. Eu costumo sempre dizer, quando nós pensamos em reforma protestante nada mais é para mim do que um movimento de retorno à Sagrada Escritura, que depois que retorna à Sagrada Escritura, ela reverbera em todas as áreas da nossa vida. Trabalho, criação de filhos, casa, minha vida com Deus, na sociedade, porque ela afeta tudo. Então, meus irmãos, em nossos dias, nós vemos que existem vários erros em relação ao Evangelho. Sabe, muitos professam seguir a Cristo, assim como a maioria dos cultos, mas turvam o Evangelho, a pureza do Evangelho. Existe um Evangelho que é pregado nos nossos dias que não transforma vidas. É estranho. Ou, como o Sproul coloca, falecido querido R.C. Sproul, coloca, né? Um evangelho que torna muitos crentes, alguns acreditam, crentes carnais. Mas Jesus não disse isso lá para Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Não existe crente carnal. Ou é crente, ou não é. É denorex. Não é do tempo de vocês. Parece, mas não é. Nós precisamos, meus irmãos, afirmar, para glorificar a Deus, nós precisamos proclamar o Evangelho cristalino, com clareza verbal. Agora, deixa eu perguntar algo para os irmãos aqui, antes de passar para o próximo ponto. A minha área de profissão é farmacêutica. Uma pergunta, alguém aqui já tomou biotônico Fontoura? Pensava que era só, a maioria aqui é da geração biotônico Fontoura, ok. Agora, a outra pergunta. Alguém aqui já tomou a emulsão Scott? 2 irmãos. Uma delícia, né, meu irmão? Eu não acho. Você toma emulsão Scott, você... Desculpe, eu vou falar uma palavra aqui, não gosto de usar. Mas você arrota a semana inteira peixe. Terrível. Gosto, cheiro, é horrível, é horrível. Não sei nem se existe mais. É fácil tomar biotônico Fontoura, gostosinho até, né? Falam que o biotônico na época levou muitos à embriaguez, tinha gente que tomava mesmo por causa de vício, viciava muitas pessoas por causa do teor de álcool, não sei nem como é que é hoje. Mas nem todo mundo quer o emulsão Scott, que também faz praticamente a mesma função. É fácil, agora trazendo, sai dessa cena, desliga isso, é fácil, meus irmãos, tomar um evangelho que não me confronta. É fácil aceitar Cristo que não muda a minha vida. Mas esse Cristo que não muda a minha vida não glorifica a Deus. Porque a Escritura fala sobre isso. Agora é difícil, tem que renunciar a muita coisa. É difícil ser confrontado por um evangelho cristalino que diz que eu sou pecador, falho, que eu preciso desesperadamente me arrepender dos meus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Mas peraí, pastor, eu dou dízimo na igreja, eu ajudo lá na cesta básica, eu faço isso, eu sou pastor. Mas se eu não tiver a Cristo como meu único e suficiente Salvador, reconhecendo que eu sou pecador, que eu estou totalmente desnudo diante dele, nada do que eu faço vai me trazer um acréscimo para que eu possa entrar nos portais celestiais. E mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus nos lembra. Quando alguns vão dizer, mas no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro.
E uma das piores palavras que eu acredito que vão ouvir, uma delas é Deus os entregou. E a segunda maior palavra, talvez, é eu nunca os conheci. Com essa palavra, simplesmente ele está dizendo, você não tem lugar aqui. Pesado, né? Então, para glorificar a Deus, nós devemos proclamar o Evangelho sem ter medo do que as pessoas, como elas vão receber. Lógico, nós devemos falar em amor, a verdade, nós devemos ser agradáveis a todos. Paulo nos diz isso, mas nós não negociamos a pureza, a clareza com a maneira como proclamamos o Evangelho. A segunda observação que eu faço é que nós glorificamos a Deus proclamando o seu Evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Veja só, a grande comissão que nós lemos aqui, ela se estende a todo mundo, porque Jesus é o Salvador do mundo inteiro. Sabe, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar isso, eu acredito que os irmãos também não têm nenhuma dificuldade, que muitas vezes nós focamos o Evangelho a pessoas que estão marginalizadas, a pessoas que estão envolvidas ou no mundo do crime, ou em meio ao uso de drogas, ou em outras situações tão terríveis, e nós temos aquela compaixão, aquele desejo de ir proclamar o Evangelho, ótimo. Só que às vezes nós esquecemos das pessoas que estão na vida cotidiana, no ordinário, no nosso patrão, no colega de trabalho, está tudo bem, não tem nenhum vício. Talvez você já deve ter visto alguém dizer assim, eu não vou, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, não tem como eu não ir para o céu. Alguém talvez já viu isso, eu já vi. Tem sim como você não ir para o céu, se você não crê no Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã eu brinquei lá em casa, são 3 mulheres. E aí, pastor Everton sabe o que é isso. Ele ainda tem um apoio, né? E aí eu brinquei, eu falei assim, Deus, não tem como eu não entrar nos céus. Com 3 mulheres em casa. Presbítero Paulo, você está começando com uma, você vai... Mas tô brincando à parte, brincadeira à parte. Meus irmãos, o Evangelho tem que ser pregado a todos. E é interessante que às vezes nós não pensamos nisso, mas um outro fator é, você pai, mãe, já parou para pensar que você tem que pregar o Evangelho para os seus filhos? Não é porque você traz a igreja e agora vai lá para a salinha e está tudo certo, está tudo tranquilo. É dentro de casa. É falar com eles. É mostrá-los que eles são pecadores e que sem Cristo eles não têm a vida eterna. Não é ser filho de presbiteriano, presbiteriano é, ou ser filho de crente, crentinho é. É crer no Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele comprou um povo para si com o seu sangue, e a Bíblia nos lembra, um povo de toda tribo, língua, povo, nação, e eles glorificarão a Deus diante do seu trono por toda a eternidade. Apocalipse nos lembra disso. Sim, agora voltando ao contexto que nós estamos vivenciando, nós temos que orar por Israel, mas nós temos que clamar a Deus por misericórdia pelo povo da Palestina, e clamar a Deus pelo povo do Egito, e clamar a Deus pelo povo do Sudão, e clamar a Deus por Araraquara. Porque não dá para a gente pensar só em missões lá, e a nossa casa está em frangalhos. Porque eu não tenho coragem de falar do Evangelho do meu pai, para minha mãe, do meu marido, para minha esposa, para os meus filhos. Meu primeiro campo missionário é dentro de casa. E se eu não trato a minha família de uma forma devida, eu sou pior que o descrente. Sabe, meus irmãos, nós devemos proclamar o Evangelho a todos os povos. É interessante, há um livro, e inclusive até recomendo, John Piper, não transcrevi aqui, ele tem um livro, Alegrem-se os Povos, eu não sei quem já leu esse livro, e ele traz algo interessantíssimo dentro de uma tese, que ele diz o seguinte, nós fazemos missões porque os povos não sabem adorar a Deus, porque os povos não adoram a Deus. Não fazer missões para encher a igreja, lógico, é uma consequência, mas nós fazemos missões para que Deus seja glorificado, para que o nome dele seja enaltecido. Essa semana nós fizemos um trabalho com as crianças e saímos de casa em casa, depois fomos para uma praça e ali pregamos o Evangelho até
Achei interessante, eu fiquei de fora só observando, estava de segurança naquele dia, e as crianças, os adolescentes estavam ali numa praça e começaram a falar que nós somos pecadores, que que Deus enviou Cristo para nos salvar, que se você se relacionar com Ele e ter vida com Ele e caminhar com Ele, a salvação virá. Ou melhor dizendo, você terá uma vida com Ele em Cristo e você poderá desfrutar dessa salvação. E aquilo me chamou a atenção. Muitas pessoas ali ao redor, depois que nós voltamos e saímos de lá, eu fiquei pensando, nós não falamos de onde nós éramos. Até comentei com a minha esposa, nós falamos que igreja que nós éramos. Depois eu fiquei sabendo que teve uma irmã que falou para algumas pessoas ali. Sim, irmãos, eu sei que quando eu prego o evangelho, eu não tenho que mais, acabou aquela tese, né? Procure uma igreja mais próxima. Eu sei que ao pregar o evangelho para os povos, eu falo, olha, vamos lá na minha igreja, ou uma igreja genuinamente bíblica. Mas eu preciso ter em mente que ao falar, eu não estou aqui preocupado em encher uma denominação, que é importante porque é uma igreja genuinamente bíblica. Mas que antes, a minha preocupação é que aquela pessoa seja um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E que ela adore o Senhor com a sua vida. E louve o nome do Senhor. Terceiro, glorificamos a Deus pregando o Evangelho de forma clara, com clareza verbal. Glorificamos a Deus proclamando o Evangelho a todos os povos. E terceiro, glorificamos proclamando verbalmente o seu Evangelho, apoiado pelo amor cristão a todas as pessoas. Sabe, com isso, meus irmãos, eu quero dizer que a nossa vida tem que ser semelhante à vida de Cristo e que a base do nosso testemunho verbal não pode ser desinteressado. Eu tenho uma dificuldade, eu nunca li isso, uma frase que eu cunhei. Nós não podemos ter um evangelismo de linha de produção. Talvez você já deve ter visto isso em algum lugar e eu não estava sabendo. O que é o evangelho linha de produção? Jesus te ama, você precisa de Jesus. Vai passando. Não. Nós temos que nos interessar genuinamente pela vida das outras pessoas. Sabe, muitas vezes nós achamos que o que o Senhor quer é uma igreja que só fale do Evangelho. Mas Ele não quer isso. Ele quer uma igreja que proclame o Evangelho e que se envolva em amor pelas almas perdidas. Seus discípulos, lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35, são lembrados de que o mundo os conheceria pela placa da igreja que eles têm. É isso? Pela roupa que eles usam. O mundo os conhecerá pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Paulo, ele lembrou os Tessalonicenses, quando ele transmitiu não apenas o Evangelho, mas também a própria vida. Eu acabei de citar esse texto. Sabe, meus irmãos, quando nós falamos sobre o amor pelas pessoas, pode surgir uma pergunta. E os ministérios sociais que a igreja deve desempenhar? Entrega de uma cesta básica, apoiar uma causa em alguma área social? Veja, meus irmãos, de fato, a igreja é chamada a desempenhar um papel social, mas a igreja não pode se ver como assistencialista. Isso faz diferença. A igreja não foi chamada para mudar o mundo pelo social. A igreja foi chamada para mudar o mundo pregando o Evangelho e amando pessoas. Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos invertendo essa ordem. Sabe, eu creio fielmente, a nossa igreja, graças a Deus, apoia algumas causas. Eu creio fielmente que nós devemos levar o pão, partir aquilo que temos para o próximo, mas nós precisamos urgentemente entender, meus irmãos, que barriga cheia, mais uma vez, não levará ninguém a ter uma vida eterna. Daqui a pouco os irmãos vão estar incomodados aí, porque aquele café da manhã que você tomou já não é o suficiente, daqui a pouco você tem que almoçar. Quando der 10h40, não sou profeta, mas sua barriga vai roncar. Porque a gente precisa disso o tempo todo, né? Tem que estar comendo. Tem uns que comem mais, tem uns que comem menos. Isso é só um indicativo para mostrar
que isso é tão falível, tão passageiro. A mulher samaritana, lembra dela? Jesus conversando com ela, falou assim, mas você não tem nem como tirar a água. Como é que você me fala que a água que você me der, eu nunca mais terei sede? Às vezes o imaginário das pessoas é só resolver os problemas da agora, só resolver a sede do agora. Jesus não quer resolver uma sede do agora, apesar de podermos fazer isso. E devemos fazer isso. Ele quer saciar a sede da alma, porque Ele é água viva. E é Ele mesmo que diz lá no capítulo 7 de João, do seu interior fluirão, ou seja, não ficará retido em você, vai fluir e atingir outras pessoas. Fluirão rios, não só um pouquinho de água, rios de água viva. Eu quero só, para terminar esse primeiro ponto, porque meu horário já está aí, falando, não sou bom de horário não. No livro, ainda, Qual é a Missão da Igreja? Diz o seguinte, abre aspas, no final, a grande comissão deve ser a missão da igreja por duas razões muito básicas. Há algo pior que a morte e há algo melhor do que o florescimento humano. O algo pior que a morte é passar a eternidade no inferno. Algo melhor que o florescimento humano é passar a eternidade na presença de Deus, desfrutando de seus prazeres eternos e das riquezas de sua graça. Meus irmãos, a conversa às vezes do cotidiano nosso não contempla a fragilidade da vida. Nós queremos evitar, às vezes, conversar sobre isso. Nós estávamos chegando aqui, vindo no meio do caminho, eu e minha esposa conversando, as meninas desativadas atrás, dormindo, e nós estávamos falando sobre isso. Quantos irmãos da nossa igreja, nos últimos 2, 3 anos, foram embora? Irmãos jovens, um diácono, que essa semana iria fazer aniversário, um outro irmão também jovem, um outro que eu conversei com ele de tarde e à noite foi embora, uma senhora, um outro, eles foram embora, daqueles foram embora. E a gente estava falando sobre isso. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu também nem fico pensando nisso. Eu sei de uma coisa, daqui a 100 anos, os nossos problemas acabaram. Ou começaram. Porque a gente acha que aqui é um inferno. Para muita gente é um inferno. E não é. Sabe, eu tenho uma certa resistência com uma frase, né? Eu ouço muito falar, até o reverendo Hernandes usa, e eu entendo, talvez, a maneira como ele quer colocar, o melhor está por vir. Né? Acredito que talvez o melhor, nesse sentido, o melhor está por vir, em termos de eternidade, em vida com Deus, aquilo que nós vamos desfrutar. Mas eu acredito fielmente que o melhor já veio para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer, olha, o viver aqui é lucro. É lucro, eu estou no lucro, eu estou vivendo aqui. E o morrer? O viver aqui é Cristo. E o morrer? É lucro. Ou seja, de um lado e do outro, eu já estou no lucro, eu estou em Cristo. Agora, meus irmãos, nós precisamos ter o senso de urgência ao proclamar o Evangelho às outras pessoas, a não meramente, e aos perdidos, pensar que nós temos tempo. Nós não temos tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vá para casa hoje, fale para o teu pai, fale para a tua mãe, ele precisa de Jesus. Fale para o teu marido, para a tua esposa, eu não sei da vida de ninguém aqui, mas nós precisamos fazer isso com urgência. E se todas as pessoas envolvem a igreja do Senhor, eu digo isso a você. Você de verdade entregou a sua vida a Jesus Cristo? Então é hoje. Faça isso. Faça isso. Não precisa pagar nada. Não precisa fazer nenhum movimento para que todo mundo veja. Mas simplesmente se arrependa de toda a vida de pecado e viva essa nova vida no Senhor Jesus. Amém? Ainda tem mais 15 pontos aqui até meio-dia. Brincadeira. Só tenho mais 2, os outros são menores, então é mais tranquilo para a nossa caminhada. Então veja, em primeiro lugar, para glorificar a Deus é proclamar o Evangelho aos perdidos. Mas um segundo momento que eu quero destacar aqui para nós, meus irmãos, é esse. A missão da igreja é glorificar a Deus, fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que amam a Deus e uns aos outros. Veja só, eu não sei se você já parou para pensar nisso.
Tem gente que é muito parecida, seja no ambiente de trabalho, ou seja na igreja, muito parecida com aquela pessoa que ela admira. Eu lembro que meus colegas no seminário, sempre quando nós admirávamos um professor, hoje dia dos professores, tinha aquele que tinha até os trejeitos do professor. Essa é a cópia exata. Não há nenhum demérito, não há nenhuma dificuldade nisso, né? Eu conheço muitos pastores que têm um jeito de outros pastores, até a voz. Porque às vezes a gente tem dificuldade de ser parecido com Cristo. Se a gente tem aqui a revelação bíblica que fala quem ele era. Porque a gente às vezes tem dificuldade de odiar as coisas que ele odeia e amar aqueles que muitas vezes são tão difíceis de serem amados. Sabe, meus irmãos, a tarefa da grande comissão não é apenas fazer convertidos, mas é fazer discípulos. Fazer discípulos. Seguidores obedientes a Cristo. Veja, talvez uma definição que poderíamos trazer de discipulado. Discipulado é um processo de aprendizagem e crescimento que dura a vida toda. Eu não sei se você já teve a alegria, o privilégio de evangelizar um amigo, e esse amigo está na igreja hoje, você tem uma responsabilidade sobre ele. Não, agora é responsabilidade do pastor Everton. Não. Sim, é responsabilidade dele também, mas é sua. É caminhar com ele, é discipulá-lo, é repreendê-lo. Mas se uma pessoa professa conhecer Jesus Cristo como Salvador, mas não procura crescer na obediência aos mandamentos de Jesus, a sua profissão de fé é, na melhor das hipóteses, instável. Irmãos, não dá para a gente simplesmente dizer o seguinte: eu fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo, mas eu não cresço, eu não desenvolvo. E aqui eu não estou dizendo de perfeição, eu não estou dizendo de impecabilidade. Tristemente somos pecadores. Mas se alguma coisa não está mudando na minha vida, eu preciso me questionar. Eu preciso olhar e dizer: por que eu não estou mudando de vida? Sabe, meus irmãos, nós temos que trazer isso à tona. Sabe, nós temos que entender que o Senhor não quer que você seja um legalista, cumpridor de mandamentos, mas Ele também não quer que você seja um antinomista, ou seja, não às leis. O Senhor não está dizendo assim: para ser salvo você tem que cumprir as 617, 614 regras aí. Eu errei os dois. 613 mandamentos. Não. O que o Senhor quer de você é que você ame a lei do Senhor e medite nela uma vez na semana no domingo. É isso? Essa é uma Bíblia apócrifa, não sei o quê, né? Herética. Não. Medita na lei do Senhor, nela de dia e de noite, e tem prazer na lei do Senhor. Não é um fardo. Não é um fardo. E se eu falhar na lei do Senhor? A graça está sobre minha vida. Isso é vida cristã. É desenvolver, é crescer. E há alguns pontos que vale a pena ainda dentro disso, né? Fazer discípulos semelhantes a Cristo, que amem a Deus e amem aos outros. Veja, os discípulos semelhantes a Cristo amam a Deus acima de tudo. E alguns pontos aqui. Primeiro, esse é um processo que dura a vida inteira e nunca é perfeito nessa vida. Eu nunca posso dizer: olha, eu amo a Deus, um dia fui evangelizado e agora creio no Senhor e agora estou caminhando com Deus, eu já tenho o suficiente. Não, é inesgotável. É um processo, meus irmãos, contínuo. Nós devemos confiar em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós começamos a amá-lo e o amor do Pai que o enviou na nossa salvação é notório para nós, é algo que nós entendemos, mas nós queremos e devemos agradá-lo em tudo como filhos. É estranho você achar e declarar um amor a Deus e contrário à vontade dele. É um processo. Então, discipulado não é algo meramente teórico, ou frio, ou impessoal. É relacionamento, é caminhar com Deus. Segundo, esse aqui eu acho que é um dos difíceis.
fácil falar, difícil praticar. Odiar o pecado. Envolve odiar o pecado. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que às vezes nós não paramos para pensar é que odiar o pecado, muitas vezes, é odiar a própria vida. Porque o pecado está em nós. É fácil odiar o pecado do outro, do próximo. É fácil dizer, mas como que fulano fez isso? Como que Beltrano fez aquilo? Mas muitas vezes eu não tenho olhado para a minha vida e falado, ser propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. Se você não odiar o pecado, você nunca vai largar o pecado. Sabe, às vezes nós achamos que podemos levar a vida de qualquer maneira, mas veja, a Bíblia nos deixa claro nisso. A Bíblia exorta, odeiem o mal, vocês que amam o Senhor Jesus. Jesus, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam até mesmo deixar a vida para trás. Não é que Jesus estava dizendo, vão esquecer da vida. Não. Mas aqueles que amam a sua própria vida, ao invés de amar a Cristo, não estão amando de fato. E se o Senhor odeia o pecado, você deve odiar. Mas ainda, inclui adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, é interessante que às vezes nós não paramos para pensar no que abarca essa ideia, adorar em espírito e em verdade. E aqui eu não estou sendo fazendo propaganda para você ficar preso dentro da igreja. Mas me causa estranheza alguém dizer que ama Cristo, que é o cabeça da igreja, e não ama a sua igreja. A adoração envolve estar juntos. Não dá, meus irmãos, para a gente simplesmente caminhar nesse conjunto de regras e de ideias que a gente está vendo por aí, nesse movimento desigrejado, dizendo o seguinte, eu adoro a Deus em casa. Eu acredito nisso. Nós adoramos a Deus no trabalho, nós adoramos a Deus na família, nós adoramos a Deus em um monte de coisas que fazemos. Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ótimo, mas nós também adoramos a Deus juntos, como um corpo. E eu não sei, não estou aqui querendo ensinar e ferir nada, mas você não é igreja sozinho. A Bíblia nunca me fala sobre isso. Eu sou a igreja. Sim, o Espírito Santo habita em nós. Eu sou um templo vivo. Mas no que se trata corpo, eu não estou sozinho. A adoração é coletiva. Tem um arcebispo anglicano chamado William Temple. Ele traz uma definição muito bonita sobre adoração. Ele diz assim, abre aspas, adorar é vivificar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e devotar a sua vontade ao propósito de Deus. Eu vivo para adorar a Deus. Resumindo tudo que ele está dizendo aqui, minha mente, minhas ações, tudo é para a glória dele. Sabe, meus irmãos, os discípulos semelhantes a Cristo, então, amam a Deus acima de tudo. Mas os discípulos semelhantes a Cristo edificam e amam uns aos outros. O amor cristão uns pelos outros é a principal marca de um verdadeiro discípulo. Paulo, ele explicou lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e depois, se você quiser ler com calma, você conhece esse texto muito bem. Ele coloca o amor acima de tudo. Ele fala, você pode ter dons, você pode ter conhecimento, você pode ter muita fé, mas se lhe falta o amor, você não é nada. O fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, uma das virtudes do fruto do Espírito é o amor que deve crescer uns pelos outros. Uma das áreas, eu arrisco dizer que uma das áreas mais atacadas por nosso adversário é o amor. O esfriamento do amor é uma das características do fim dos tempos. Pergunta é, isso vai acontecer? Eu não acredito. Eu acredito que já está acontecendo.
Porque, de fato, nós ficamos horrorizados com tanta violência, com tantas coisas, mas não levamos em conta que, às vezes, nós estamos tratando o amor. E quando eu falo do amor, além de amar todas as pessoas, no sentido de que Deus as ama e quer transformar, mas um amor especialíssimo que devemos nutrir pelos nossos irmãos. E aí, meus irmãos, o amor cristão uns pelos outros é a principal marca dos verdadeiros discípulos. Eu sou conhecido pelo amor. O mundo vai chamar de caretice. Ah, mas minha irmã, você fizeram isso, faz aquilo, você continua amando? Amo. Porque é a ordem do meu Senhor. Não gostou, mas eu te amo também, sabe que você não gostou. Mas ainda, deve-se exercitar os dons dados por Deus para edificar uns aos outros em amor. Eu brinquei que eu sou presbiteriano raiz. Na verdade, eu tenho, desde os 7 anos de idade, minha família frequenta a igreja e eu pude caminhar, graças a Deus. Eu não sou nem um ex-nada, né? Eu falo que eu caminhei dentro da igreja, adolescente, o Senhor me salvou, me chamou para o ministério. E eu sempre aprendi dos antigos, eu sou muito da antiga, né? Eu sou saudosista e eu gosto da velha escola, não gosto dessa nova escola. Eu sou sempre da velha guarda, né? E eu acho que essa é a certa. Eu sou esse pastor muito moderninho para mim já não dá muito certo. E aí uma coisa que eu lembro dos meus antigos pastores era isso. Crente que não trabalha, o que ele faz? Tenha medo de dizer não, irmão, ninguém vai te... Crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que não usa seus dons para edificar o reino, a igreja, é crente que dá trabalho. E eu posso dizer isso, porque eu não conheço a vida de ninguém, eu vou embora, depois você não vai nem me seguir mais lá no Instagram, mas se quiser me seguir, depois eu passo, não tem nenhum problema. Mas se a gente não entender se nós não entendermos que fazemos parte de um corpo, e que esse corpo não existe um crente que não tem dom, o que existe é muitos que ainda não entenderam e tem que buscar. Mas é interessante que qualquer dom que Deus tenha te dado, todos eles têm uma capa. Se chama amor. Amor a Deus e amor aos seus irmãos. Eu vi que já estão passando, eu tenho que caminhar aqui. Jesus. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui para nós, meus irmãos, a missão da igreja é glorificar, fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que fazem discípulos semelhantes a Cristo. Sabe, se nós estamos fazendo discípulos para ser mais e mais parecido conosco, nós estamos errados. Pastores não devem pastorear para que as suas ovelhas sejam parecidas com ele. O pastor, e eu estou pensando no pastor Everton, na minha vida, em qualquer pastor aqui da igreja, ele tem que olhar para o Supremo Pastor e apontar para ele: sigam a Cristo, como eu sigo a Cristo. Lembra que Paulo disse? Portanto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, meus irmãos, se não estamos fazendo discípulos que fazem discípulos, nós estamos apenas falando de nós mesmos e não do Senhor da igreja. Eu coloquei aqui para nós, eu não sei se vai dar para enxergar, falando de nós mesmos. Seríamos como médicos que só atendem pacientes que estão bem. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Esses pecadores arrependidos vão e fazem discípulos de outros que se arrependem e creem no Evangelho. E à medida que esses pecadores arrependidos se tornam discípulos, eles fazem outros discípulos. Em outras palavras, é um processo de multiplicação, onde discípulos fazem discípulos que fazem mais discípulos. Cada um de nós é um produto desse processo. Quer ver a igreja crescer? Cada um aqui tem uma missão, trazer mais um. É muito fácil para nós comemorarmos um ano de organização da igreja e dizer o seguinte: está tudo certo. Mas não está certo. Se eu ainda não cumprir meu papel como um discipulador, como um cristão, como alguém que foi chamado para levar outros ao reino. Meus irmãos, eu coloquei uma frase aqui. Você não estará funcionando como um verdadeiro discípulo, a menos que esteja procurando fazer discípulos que farão ainda outros discípulos.
você não foi chamado para trazer pessoas para dentro da igreja. Você foi chamado para ensinar discípulos a fazerem outros discípulos. E se você não entendeu isso, o texto que está lá de Mateus capítulo 28 diz: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os, levando então a professarem sua fé, e que esses discípulos agora, a mensagem é para eles vão fazer outros discípulos. E aí, para finalizar aqui, qual o grande propósito de tudo isso? O grande propósito de tudo isso, meus irmãos, é a glória de Deus. Deixa eu usar uma última ilustração aqui para nós. Essa não é na Inglaterra, não, é no Brasil mesmo. Eu queria contar uma história para vocês sobre uma empresa de ônibus que recebeu reclamações que os motoristas eles estavam ultrapassando lá, indo embora, deixando as pessoas no ponto de ônibus. Porque o ponto estava cheio e o ônibus já estava cheio, entre aspas, e quem já viveu em São Paulo sabe que sempre há espaço para mais um dentro do ônibus. Nunca vi aquilo. E no trem, né, se você se sentir sozinho, vai passear de trem, eu garanto que você não se sente mais sozinho. Mas essa empresa, voltando à ilustração aqui, ela estava recebendo muita reclamação que os motoristas não estavam parando no ponto e indo embora. E a resposta da empresa foi surpreendente, defendeu os motoristas. Disse o seguinte, abre aspas, é impossível para os motoristas cumprirem os seus horários se tiverem que parar para receber os passageiros. Fecha aspas. E aí disse mais, a empresa completou, abre aspas, livre-se das pessoas e o sistema funcionará muito bem, fecha aspas. Meus irmãos, para que serve um ônibus? Uma empresa de ônibus? Para decorar a cidade de um lado para o outro? Sabe, nós podemos dizer o mesmo sobre a igreja. Para que serve ter uma igreja desse tamanho aqui? Na esquina, bonita aqui. Comentava com o diácono Sérgio, né? Achei fantástico a estrutura. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Falei que o presbítero já compraram. Se Deus der a oportunidade, é o Senhor dos números, eu aprendi isso desde a infância, Ele pode. E devemos ter uma igreja bonita, grande, com equipamentos. Mas para que serve tudo isso se as pessoas não vêm aqui dentro? Se eu não trago pessoas, se eu não levo o evangelho para trazer mais e mais pessoas para que elas cresçam. Sabe, meus irmãos, então veja, para a gente fechar aqui, glorificar a Deus, proclamando o evangelho e fazendo discípulos semelhantes a Cristo, que fazem discípulos semelhantes a Cristo. Eu quero deixar esse desafio para os irmãos, tomando essa liberdade, não como pastor da igreja, mas como irmão vosso, de cada um de vocês. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Ou a gente se acomoda e fica achando que está tudo bem, e seremos cobrados lá na frente, ou a gente assume de fato a identidade de um bom soldado de Cristo. E até o fim da sua vida, luta, não para o nome da igreja presbiteriana, a Real Aliança, ser glorificado, mas para que o Senhor dessa igreja seja glorificado. Amém?